Bom, não sei se o pastor colocou aí. Eu tentei fazer um slide para ficar uma coisa menos cansativa. Hoje nós vamos estar falando sobre o idoso, tá? Por que eu escolhi assim, estar falando sobre a pessoa idosa? Uma das coisas que a pessoa que ela tem uma idade avançada e por causa da própria sociedade, muitas vezes essa pessoa ela é tratada com certo preconceito. Poucos procuram, assim, de alguma forma parar para entender, para ouvir, Eu me lembro muito bem quando eu era criança, meu avô, ele já bem avançado de idade, ele gostava muito de contar as experiências dele, de como ele aceitou a Jesus, como estava o dia a dia dele, e eu me lembro que eu gostava muito de ouvi-lo. E muitas vezes os meus primos, eles tiravam uma onda, hoje eu tirava uma onda. E ficava, você vai ficar, vem brincar, vem pra casa. O vô fala muito, ele repete muitas coisas, tal. E eu gostava, eu amava muito de ouvir, assim, as histórias, as coisas que ele falava em relação a Deus. E a gente tinha, assim, uma ligação muito grande, eu e meu avô. E eu me lembro muito bem que os conselhos dele, para mim, para a minha vida, foi muito útil. Um dos conselhos que ele me deu é que eu casasse mesmo com o pastor Jonas. Porque ele teve a oportunidade de conhecê-lo. E ele falou, filha, case com ele. Eu segui. E me lembro de um outro conselho que ele me deu antes de conhecer o pastor. Eu era noivo de um rapaz que não era cristão e era uma pessoa que não queria muito saber de Deus. E um dia meu avô me viu ali naquela angústia, dúvida. Ele falou assim para mim, olha, põe tua mão na consciência, termina esse namoro, que isso não é de Deus e Deus vai te honrar. Eu me lembro que quando ele falou isso, eu estava lavando a louça da minha avó, eu deixei a louça lá e comecei a chorar, porque eu sentia assim, que ali era Deus usando ele para estar falando comigo. E a pessoa que já passou muitas experiências na vida, ela tem uma autoridade, para estar ajudando os jovens, para estar ajudando as pessoas, mas muitas vezes não é enxergado dessa forma. Então a gente colocou, eu vou seguir aqui os slides que eu fiz, nunca tinha feito, então me desculpe se tiver alguma coisa. Aí a foto minha aí do pastor, deu para ver? Primeiro. Então quem é o idoso? Então, a própria sociedade, ela quer mostrar uma imagem deturpada sobre a pessoa do idoso, Primeiro eles falam que o idoso ele está na melhor idade, mas muitas coisas mostram que não é a realidade, eles não têm realmente dado o valor devido ao idoso. Para começar, eu escrevo, mas eu quero adiantação. Então, passando uma imagem de uma pessoa cansada, feia, severa, insolenta, que se ressente dos jovens, que não pode se defender, desinteressado em sexo, saúde em declínio. Já ouvi pessoas dizerem que seu pai e sua mãe quer virar um bebê. Eu me lembro muito bem lá na faculdade, quando a professora, ela falou até de uma certa forma assim, Falou, muita gente olha as pessoas idosas como um bebê, como uma criança. O idoso, ele sabe se defender. Uma criança não. Uma criança não sabe se defender.
se defender, ele sabe se virar, né? A criança, ela não tem uma noção, né? A gente vê o Frederico, né? Hoje mesmo ele estava de todo jeito querendo se atirar da minha cama, né? Ele não tem uma noção que se ele cair, ele pode se machucar, né? Mas o idoso sim, a não ser se ele tiver uma enfermidade, um problema mais sério, mas não tem essa de, porque o meu pai está muito velho, eu vou pegar ele, vou levar ele para casa. Por quê? Muitas pessoas fazem isso e acabam matando o idoso, porque tira ele do seu ambiente, tira ele dos seus afazeres e olha para ele como uma pessoa inútil. E esse idoso, ele não é inútil, ele é sábio. E a gente vai ver assim o que Deus fala em relação a essa idade. É muito lindo mesmo o que Deus fala em relação ao idoso, né? Então ele não é uma criança, ele sabe se defender e a sabedoria está em sua boca, como eu disse em relação ao meu avô. Eu gostava muito de ouvir meu avô falar. Os meus pais, graças a Deus ainda eu os tenho, e eu vejo assim uma sabedoria muito grande, né? Nos lábios da minha mãe, do meu pai. A gente muitas vezes precisou de um conselho e a gente procurou eles, e Deus usou assim eles poderosamente na nossa vida. Então a pessoa que ela tem uma idade avançada é uma pessoa sábia, porque ela já passou por muitas coisas e ela é uma doutorada, né? Porque o curso da vida dela foi acima de toda e qualquer faculdade. Foi no dia a dia ali que ela aprendeu. Foi muitas vezes errando, né? E muitas vezes acertando. Então, a pessoa avançada na idade, ela tem uma sabedoria muito grande. A partir de que idade é considerada uma pessoa idosa? Então, considera-se o idoso entre a faixa etária de 60 a 65. Então, a pessoa que estiver nessa idade, ela é uma pessoa considerada sábia, não uma pessoa feia, não uma pessoa inútil, não uma pessoa que não tem condições de viver o seu dia a dia, mas uma pessoa sábia, uma pessoa que já viveu um tempo grande e que tem muitas condições e tremendas de estar aconselhando um jovem, aconselhando uma criança, aconselhando um adolescente. É desta forma que eu vejo, é desta forma que Deus vê quando Ele olha para você. Muitas pessoas, né, e isso, né, deve estar lá registrado, porque a velhice, ela é muito subjetiva. Por quê? Porque muitas pessoas, elas não se sentem envelhecidas, elas não se sentem velhas, né, ou idosas. Então ela é subjetiva, porque uma pessoa de 65 anos até 80 anos, ela pode se sentir vigorosa, ela pode se sentir animada, ativa, né? E uma pessoa de 40 anos pode se sentir envelhecida, né? Sem vigor, sem força, ou até menos, né? Muitas vezes a gente vê um jovem, né? E assim, a gente pede para ir ali no mercado, não aguento. Eu não aguento, eu acho que minha pressão está baixa. Ai, está muito calor, eu não vou, porque se eu for... E eu vejo a pessoa idosa, ela indo no mercado, e vai na feira, não importa o calor, não importa se é perto, se é longe. Então a gente vê um vigor, né, muito grande nessas pessoas de idade, né? Muitas pessoas assim, eu fico admirada e eu falo, né, de ver assim o ânimo que a pessoa tem para fazer as coisas, e trabalha dentro de casa e faz comida, né, e vê todos os filhos
né, para comer. Muitas vezes aquela pessoa ela fica o maior tempo em pé, né, fazendo comida, fazendo tudo, e põe na mesa, pouco come, sai da mesa, deixa a louça para a pessoa lavar, né? Ai, tô com a barriga cheia, você está lá na sala, né? E a pessoa idosa está ali, né, na ativa. Então, considera-se idoso essa idade. Em geral, as pessoas envelhecem em idade diferente, tanto física como psicopatologicamente. Isso daí está se referindo a doenças, né, psíquicas. Isso quer dizer que a velhice é muito mais que idade. É maturidade, é saúde, alimentação, ambiente, atitude. Tem pessoas, né, como eu falei, de 40 anos, né, não tem vigor. Uma de 80, né, animada, brinca. Às vezes a gente vai brincar com uma pessoa mais jovem, a pessoa fica lá com a comida, né, e emburrada, e, né, ai, para, né? Então eu vejo que muitas vezes a pessoa que ela tem uma certa idade, ela é até mais jovial do que muitos jovens, em todos os sentidos. E é lindo porque a própria Bíblia, ela afirma isso, que tem velhos, né, que tem mais vigor, que tem mais força do que os próprios jovens, como a Bíblia também apresenta a característica também de uma pessoa idosa. Então vai muito do ambiente que essa pessoa vive. Se ela vive num ambiente saudável, ambiente, né, mais que proporciona mais estímulo, né, ela vai ser uma pessoa mais feliz, né, e vai mostrar isso, e vai passar isso para os seus filhos. Eu me lembro muitas vezes quando minha mãe estava assim triste, né, isso passava para a família toda, todo mundo ficava triste. E muitas vezes ela entrava dentro do quarto e eu ficava lá batendo na porta e falava: mãe, abre a porta, eu quero falar com a senhora. Porque eu sempre gostei muito de brincar, sempre gostei de brincar com a minha mãe, sei lá, do meu jeito assim. E eu sabia que se eu entrasse naquele quarto eu ia fazer minha mãe rir de todo jeito. E ela se fechava ali. Então, isso depende muito do ambiente, da situação que as pessoas passam no dia a dia. Então, você que é jovem, né, estou vendo que tem bastante jovem também, se você já começa na juventude ter esse mau humor, com certeza a sua velhice vai ser pior do que isso, vai ser o dobro desse mau humor, porque é estudado isso, e é de fato, né, comprovado que se aquele jovem, ou mesmo vamos puxar um pouquinho mais para baixo, né, aquela criança, depois aquele adolescente, é rabugento, né, é enjoado, é mais mal-humorado do que, né, tem bom humor, e ele vai, e com certeza ele vai ter uma velhice, né, assim, bem difícil. Então procure assim mudar um pouco, né, o teu jeito aí, seja mais empático do que antipático, tá? Vamos lá. Velhice. Vamos lá. A porcentagem de idosos vem aumentando, chegando na quarta idade. Então, hoje em dia já se tem a quarta idade, né? Os idosos estão aí vivendo mais. Então, a partir da idade de 75 anos, já se divide ali a quarta idade. 75 anos em diante já é a quarta idade. Então, não tem só a terceira idade, né? Tem agora a quarta idade. Nem todo idoso tem uma saúde em declínio, ou tem uma vida solitária, ou sente tédio, ou tem crises financeiras, ou se sente explorados ou desamparados. É possível ter uma boa velhice? É possível ter uma boa velhice? O que você acha? É possível ter uma boa velhice. E a gente vê assim vários textos. Eu não peguei todos os textos porque eram muitos textos.
mas que mostra ali que Abraão, ele morreu numa boa velhice, né? Jacó e muitos outros ali, personagens bíblicos, eles tiveram uma boa velhice. E hoje eu vou também estar apresentando para vocês uma receita de como ter uma boa velhice, tá? A velhice chega progressivamente e, como já falei, né, varia de pessoa para pessoa, o corpo vai deteriorando, não é para todo mundo. Tem pessoas que antes dos 65 já estão enfrentando uma deteriorização, mas para todos o envelhecimento acelera sobre uma tensão. E essas mudanças no corpo podem ser classificadas de 3 maneiras. Então eu não coloquei, né, eu ia colocar, mas acabei, muita coisa, acabei deixando um pouco assim, mais na superfície. Então, uma das coisas é a aparência física, né? Ela vai aparecer as rugas, né? Não apareceu ainda em mim, está custando, mas brincadeira, né? Eu não posso dar risada porque... Então, aparecem as rugas, cabelo branco, o cabelo cai, né? Por que eu pensei assim de falar? Porque às vezes a pessoa está passando por isso e às vezes ela não sabe por que o cabelo dela está caindo, por que os dentes, né, enfraquecem, acaba caindo também, a altura diminuída. Eu vou ficar então, né? Vou ficar. Eu já devo estar, né? Quase do tamanho de Frederico, né? Frederico. Né? O corpo, vamos lá, diminuída, os músculos, né? Vai enfraquecendo também, porque diminui, né? Eu não vou falar de hormônio, talvez eu fui falar de hormônios, mas o hormônio ele faz parte também do corpo, e ele é quem, quando vai diminuindo, né, esse hormônio dentro do nosso corpo, ele vai atingindo muito o músculo, a pele, né? Por isso é importante os exercícios físicos para o fortalecimento dos músculos, e é importante uma boa alimentação. Então, se você não pratica, né, não só a caminhada, né, eu sou fã dela, ela faz muita caminhada, eu fico admirada, né, quanto a Cida anda, gente. Às vezes eu venho caindo assim da faculdade, aquele calor, né, pelo caminho com aquela calma. Ai, meu Deus, me leve. Não, me leve para casa, né, por enquanto. Mas, e aí eu vejo a Cida lá com a sacolinha dela, né? Eu, Cida, o que você está fazendo? Ah, estou passeando, estou vendo as lojas, estou, né, aquele vigor todo, aquele ânimo todo. Isso eu fico admirada, porque eu converso até em casa, né, em relação a ela. Né, que eu vejo assim. E outras mais irmãs, né? Então, isso tudo é importante, andar, né? Tomar bastante água. Uma das coisas, né, que eu estava fazendo essa pesquisa é que muitos idosos acabam sofrendo uma desidratação. Está um calor assim insuportável, né? E muitas vezes o idoso, por não suar tanto assim como, né, o normal, ele acaba não tomando água o suficiente e acaba se desidratando. Então é importante tomar muita água mesmo, né? E no frio, muitas vezes, ele acaba ficando doente também com infecção, pneumonia, porque muitas vezes acaba não se agasalhando muito bem. Então tem que ter esses cuidados também. A aparência, a gente já falou, a importância de uma boa alimentação. Vamos lá. Acontece também uma mudança na audição, né? Então, no paladar, no olfato. Então, a pessoa, ela diminui, né, a audição dela. Então, entenda, né? Não fica, muitas vezes, xingando ou nervoso, porque você fala com a sua mãe, com a sua avó, e ela não dá ouvido, e aí você fica lá reclamando, e fica aí, né, ignorando, né? Fica me ignorando. Eu sei que a senhora está me ouvindo, está me ignorando.
Então você já sabe que diminui um pouco. Eu me lembro um tempo que a gente estava em casa e minha mãe estava falando, eu não sei o que está acontecendo com seu pai, acho que ele está ficando surdo. Eu falo com ele, ele fica aí. Não falo, e realmente, não é que a pessoa está surda, diminui a audição dela, o paladar. Às vezes a pessoa ela não tem assim muita vontade de se alimentar, mas é importante. Nós estávamos visitando o irmão aqui da nossa igreja e eu estava conversando com ele que é importante comer, mesmo que não tenha vontade, coma para sobreviver, come um pouquinho. Eu me lembro quando eu fiquei muito doente, que eu perdi meu apetite, minha mãe falava assim, filha, come para sobreviver, quer dizer, come 3 colherzinhas, mas come, não fica sem comer. E muitas vezes me lembro que eu colocava o arroz, feijão, a carne, dava uma mastigadinha e tomava água para conseguir engolir, porque eu não conseguia comer. Então é importante a pessoa estar se alimentando, né? Para não estar enfraquecendo, porque perde sim a vontade de comer. E não é todo mundo, como eu falei, tem uns que já passam, né, por essa situação, tem outros que não, que se alimenta, que sente bastante vigor, ânimo, né? Não é todo mundo, mas tem um pouco, algumas pessoas elas passam por essa situação. Você pode pensar, mas eu como assim uma panela toda, se deixasse na minha frente, se for a comida que eu gosto, eu como mesmo, né? Eu sinto o gosto, eu sinto o cheiro, né? Não, tem pessoas que sim, que normal, tem pessoas que escutam muito bem, né? Escutam muito bem. Você fala uma coisa baixinho, o que aconteceu com fulano, né? Eu me lembro do meu avô também, o meu avô ele fez assim uma parte muito grande assim, na minha vida. Eu observava assim muito ele, né? O jeito dele, não sei porque eu amava muito meu avô. E eu me lembro que muitas vezes a gente estava conversando lá com a minha avó e ele falava, o que aconteceu com fulano de tal? Né? Eu já vinha se intrometer, minha avó ficava brava com ele. Ei, vai fazer o que você tem que fazer, ficar, né, se metendo nas conversas. Mas meu avô, ele tinha uma boa audição. Bom, o reflexo fica mais lento e os movimentos ficam prejudicados devido à rigidez nas juntas, né, nos músculos. Então, muitas vezes você pode sentir as suas mãos mais, né, rígidas, os seus pés, os seus joelhos, né, dificuldade para andar assim, um pouco mais rápido. Mas é importante, não você se exercitar, né? Não desistir, né? Ficar, já que eu estou velho mesmo. Não, mas se você estimular os seus músculos, né? Eles vão voltar a ser ágil, não vão, né? Mas vai te ajudar, senão você vai se entrevando, né? Eu vejo assim a atividade da Terezinha. Eu nunca esqueço assim, às vezes que eu estava ali embaixo conversando, ela falando para mim, eu não vou parar de andar não, né? Eu vou assim, eu estico minha perna, eu ando para lá, eu limpo. Eu vejo assim, o estímulo, a pessoa ela não quer ficar entrevando. E se ela não quer, ela se esforça para que isso não aconteça. Então é importante se exercitar, né? Fazer a obra do Senhor. Ela vem, ela limpa a igreja, ela limpa o quintal, ela varre. Gente, às vezes está aquela chuva, eu fico assim, orando ali em cima, né? Para que nada de mal aconteça com ela. E ela está ali no quintal e lavando e com uma capa, né? Então eu vejo assim, a vontade, isso é importante, é um exercício, né? Você não só está fazendo a obra do Senhor, mas também está sendo ali exercitados os seus músculos, né? Para que eles não fiquem atrofiados. E fiquem tranquilos que hoje tem uma palavra também para os jovens, né? Em primeiro lugar, mas a Bíblia... O que a Bíblia fala sobre o idoso? É tremendo o que Deus
começar, né? Deus ordena que seja honrado, que o idoso seja honrado, pois é aquele que tem a sabedoria. Com o passar dos anos, nos tornamos mais sábios. Então, para Deus, Ele pede para que as pessoas idosas, que elas sejam honradas, respeitadas. E quando Deus dá uma ordem, aquele que não cumpre, com certeza, né, cai da mão de Deus, né? Então, lá em Jó 12:12, Jó 12:12, quem quiser ler, abrir, fala assim: com os idosos está a sabedoria, e na abundância de dias o entendimento. Por que que eu posso, né, procurar me aconselhar com uma pessoa que tem um tempo, né, mais tempo de vida? Porque através do tempo que ela passou aqui na terra e na presença do Senhor, ela obteve essa sabedoria, né? Então é importante o respeito. Eu já vi muitos jovens desrespeitando pessoas de idade. Já vi isso, é muito triste, né? A pessoa não quer ouvir, mãe, fica quieta, né? Graças a Deus que meus filhos nunca fizeram isso, senão eles estariam usando dentadura, né? Eu também não sei nem como eles iriam usar essa dentadura, mas é importante, né, ouvir aquilo que as pessoas mais velhas têm. Quem vê pensa que eu sou assim, né? Calma, né? Nada. Eu estou concorrendo a um Oscar de mãe trouxa, né? Que como mãe é trouxa, mas eu não vou mudar o tema. Outro dia eu falo sobre a trouxices, né? Das mães. Hoje não é sobre isso, mas a gente vai falar algum tempo sobre isso. Porque mãe se preocupa demais com os filhos, né? Até muitas vezes no anormal. 1 Reis 12:2-16 fala que a tolice do rei Roboão em não seguir o conselho dos anciões. Então aqui, se você ler esse texto, é muito tremendo, porque Roboão, ele não ouve o conselho dos anciões de Judá, e ele acaba escolhendo ouvir o conselho dos jovens, e acaba tornando ali em Judá uma grande guerra devido à escolha errada deles. Então muitas vezes os jovens, eles sofrem por quê? Porque eles não querem ouvir o conselho dos pais, né? Eles não querem ouvir, eles acham que os pais estão ultrapassados, que hoje é uma nova era, uma nova geração, né? Então os pais não têm nada para ensinar e acabam sofrendo, né, as consequências devido a essa rebeldia. Então é muito legal esse texto de 1 Reis, quem quiser estar lendo em casa, 1 Reis 12, do 1-16. A velhice tem a sua própria beleza e glória também. E quando a sociedade pinta o idoso feio, né? Às vezes até com uma bengala, né? Quem usa bengala aqui? Ninguém usa bengala, né? Para você ver que a sociedade, ela pinta o idoso totalmente, né? Quantos daqui são avós? Né? Geralmente a avózinha, né, é toda, a avózinha já põe a bengalinha, já, né? Ou a bisa também, né? A velhice tem a sua própria beleza. A própria Bíblia fala em Provérbios 16:31. Coroa de honra são as cãs, cabelo, que são os cabelos brancos, achando-se elas no caminho da justiça. Provérbios 20:29 diz que a beleza dos velhos são as cãs, cabelo branco. Eu estava até falando para a Osana, olha, eu falei que eu vou deixar meu cabelo
cabelo branco quando o do pastor fica branco, né? Então, quanto dele não ficar, né? Porque senão fica... Mas quando eu li esse texto, eu vi assim, o carinho do Senhor falando, né? Que é lindo os cabelos brancos. Então, ainda não me convenci em deixar os meus brancos. Mas eu creio que Deus está trabalhando. Está trabalhando. Então é lindo, né? A irmã ali, ó, cabelo branquinho, né? Ali não tem tinta, aí não passa tinta, né, irmã? Branquinho. Jó, que está ó, mas é Jó. 32, 4 e 6 diz que Eliú, porém, esperou para falar a Jó e aos outros, porquanto tinha mais idade do que ele. Então a gente vê ali a reverência, né? O respeito, né? Hoje em dia, enquanto os jovens não querem muito ouvir as pessoas mais velhas, a Bíblia, ela ensina a respeitar, a ouvir, né? Ainda que se uma pessoa de idade, ela repita as coisas. Então, às vezes, acontecia assim de meu avô sim conversar comigo e repetir. Eu lembro uma vez que o pastor foi comigo, logo que a gente começamos a namorar, e ele falou assim para mim, ele falou com meu avô, ele falou assim, o senhor já contou isso uma vez, né? Porque ele contava e eu pisando no pé dele para ele deixar o meu avô, que eu já tinha esse costume de ouvir ele. Isso é importante, né? Porque muitos dos jovens não sabem nem a história de sua família, nem quer saber, né? E ali meu avô repetindo me ajudou a guardar, né, a história dele, da nossa família. Como a nossa família veio parar em São Paulo, sendo que eles eram nordestinos, então ele ia repetindo e isso me ajudou a guardar. Então sempre tem um propósito. Vamos lá. Certo? Eclesiastes 11:10 diz: afasta, pois, a ira do teu coração, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Então, às vezes, esse versículo está mostrando que às vezes a pessoa, né, ela fica triste por estar velha, né? Eu me lembro uma palavra que eu ouvi, mas eu não vou falar, em relação à velhice, né? Porque a pessoa está sentindo já a dor, né, da velhice e estava assim, xingando, né? Uma palavra que meu dentista falou. Mas o Senhor, Ele fala em relação a isso, para tirar, né, a raiva, o ódio, porque eu não sou jovem, porque eu não sou adolescente, eu queria ser adolescente. Então o Senhor, Ele fala ali que adolescência e juventude são vaidade, né? Eles têm o tempo deles. Pessoal, a gente tem que voltar tudo de novo. Jamais eu gostaria de voltar de novo, ser adolescente, ser jovem. Não, já basta, uma vez só do que eu já passei, né? E tem pessoas que têm esse sonho, né? E tentam de alguma forma, até mascarar, de alguma forma, né? Mascarar a velhice, a idade, né? Fazendo operações, vestindo roupa de mocinha, querendo agir de uma forma, né, de adolescente, né? Então, querendo de alguma forma voltar para uma idade que, na verdade, a idade presente, né, que a pessoa está, é importante também essa fase. Deus terá um cuidado especial em sua velhice. Eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos trarei e vos guardarei. Deus falando no Salmos 71, do versículo 8, 9, do 17 e 18. Que Deus, né, Ele vai estar o quê? Guardando, eu te guardarei. Então na velhice, se sinta guardado, sustentado pelo Senhor. Veja sua velhice como uma bênção e não uma maldição. Tem pessoas que, por que eu não acredito, porque eu estou velho, porque eu não queria estar velho, eu queria ter. Veja a sua idade como uma bênção, né? Olha que tremendo, fala aqui no Salmo
91, do 14 a 16. Aqui, no 2 Crônicas 24:15, fala que Joiada, temente a Deus, chegou aos 130 anos de idade, em uma época em que a maioria dos homens só chegavam aos 70. É bênção de Deus, né? Não é que Deus te esqueceu. Nossa, eu já estou com 80 e poucos anos, eu acho que Deus me esqueceu aqui. Deus não se esqueceu de você. Deus está te abençoando, né? Com força, com vigor, né? No Salmos 91, 14 e 16 diz: pois que tão encarecidamente me amou, dar-lhe abundância de dias. Deus dá essa quantidade de dias para que você possa estar cada dia mais falando dos seus feitos. Não para você ficar reclamando, murmurando, né? Mas para você estar falando dos feitos dele. Eu me lembro do meu avô, eu não via meu avô reclamando que ele tinha bronquite, ele tinha problemas, né? Assim, devido à velhice avançada e devido à profissão dele, né? Ele acabou adquirindo infecção pulmonar só que eu não via meu avô reclamando: ai que droga, ai eu não paro de tossir, ai minha dor. Não, eu via sempre meu avô ou sentado, essa imagem que eu vejo meu avô sentado na mesa, lendo a Bíblia, ou meu avô falando comigo, ou minha mãe, ou quem desse atenção para ele, das maravilhas que Deus tinha feito na vida dele, né? Não via ele de outra forma, porque o tempo que ele viveu, ele viu ali a bênção de Deus. Em Isaías 65, 22 diz: os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. O Senhor falando da bênção do nosso, né? De a gente estar gozando, né? Da obras da nossa mão, do nosso trabalho, né? Então a gente vê aí totalmente a bênção do Senhor. Promessas para a sua vida, que na velhice dará fruto. Então a Bíblia também fala nos Salmos 92, do 12 a 14, que ainda na velhice você dará frutos. Da importância, né? Como posso adquirir? Aí como que o jovem ele pode, né, adquirir essa longevidade, né, esse prolongamento de sua vida? Lá em Deuteronômio 5, versículo 33 diz: andarei em todo o caminho que vos manda o Senhor. Andareis, para que vivais e prolongueis os vossos dias. Então, o andar nos caminhos do Senhor é que me faz prolongar os meus dias. Por quê? Porque eu não vou fazer nada do que a não ser aquilo que Deus quer que eu faça, né? Eu vou ter uma vida saudável, eu não vou estar andando com pessoas que podem me levar para uma cova, né? Eu vou estar, não vou estar me drogando, bebendo, me prostituindo. Então isso vai trazer para mim o quê? Um prolongamento na minha vida. Andarei em todo o caminho que vos manda o Senhor, para que vivais e prolongueis os vossos dias. Andareis. Em Salmos 34, 12, 14 diz: quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias? Guarda a tua língua do mal e de falar enganosamente, procura a paz. Então, quando eu guardo a minha língua, né, para fofoca, quando eu guardo a minha língua para não estar mentindo, né, defamando as pessoas, isso vai trazer para a minha vida o quê? Prolongamento também. Eu me lembro de uma coisa que minha mãe contou,
que aconteceu no norte de uma caveira, né? Que um viajante achou essa caveira e essa caveira falava na história, né? Dela. E esse viajante, essa caveira falou com ele e falou assim: oi, viajante. Aí ele levou um susto, né? Aí ele falou: ué, a caveira está falando comigo? Ela está falando com você. Lógico que caveira não fala, né? E nunca vai. Como é que chama isso daí? Uma parábola. E aí essa caveira, ele pegou e perguntou: mas por que você está falando comigo? Quem te matou? Por que você está aí? Aí a caveira falou para ele: é a língua me matou. E como a língua te matou? Aí ela parou de falar, ele saiu correndo e foi chamar os cangaceiros lá, né? Do lugar. E os cangaceiros falaram logo para ele: olha, se essa caveira que você está falando que fala, não falar contigo, tu tá morto. Ele: não, mas ela falou comigo e contou quem matou ela, tal, pode ir que ela fala. E aí, vocês já sabem, imagino o que aconteceu, né? Ele chegou lá e falou: ó, caveira, fala com eles. E a caveira, nada. Fala com eles, caveira. E a caveira, nada. Com certeza, o rapaz acabou morrendo, né? E aí a caveira fala, não com o rapaz, né? Fala: tá vendo? A língua que me matou. Então, muitas vezes a nossa própria língua nos mata. Pode nos matar, né? Tirar a nossa vida, mas tira a nossa vida espiritual, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, pedir para Deus proteger a nossa boca, a nossa língua, pôr guarda, né, na nossa língua. Eu já orava, era para pôr o cadeado na minha língua. Então a importância de estar cuidando da nossa língua. E quando a gente pensa antes de falar, isso traz para a gente bênção, aumento, né? Aumenta, acrescenta os nossos dias. Certo? Deixa eu ver. Eu coloquei aqui. Conclusão. É possível ter uma velhice boa? Sim. A velhice de tudo ruim? Não. Ela depende de mim, de quanto eu quero usufruir de Deus e de sua comunhão. Paulo tinha uma intimidade tão grande com Deus que ele disse em Filipenses 1, 23 a 25: tendo desejo de partir e de estar com Cristo, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Amém? Paulo, ele queria estar com o Senhor, mas ele viu que se ele estivesse ali vivendo como a gente vê, né, para ele era lucro estar vivo, porque estando vivo ele podia estar falando de Deus, evangelizando aquele povo. Então estar vivo para mim significa também para que eu possa estar falando do amor de Deus, né? Testemunhando, falando o que Deus tem feito na minha vida. O que Deus tem feito na sua vida? Com certeza tem feito muitas coisas e fará muito mais. Amém? Então eu gostaria de estar deixando, né, essa palavra para os irmãos. Em Jó 32, do 4 a 6 eu já tinha falado, né, que ele, porém, esperou para falar e tal. E a importância de ouvir o teu pai e não desprezar a tua mãe. Respeitar quando vier a velhice, né? Então, como eu tinha falado no começo, os filhos muitas vezes não querem ouvir os ensinamentos dos pais. E a Bíblia fala em Efésios também, capítulo 6, esse aqui eu não peguei, mas é um texto que a gente ensina muito para as crianças. E ali ela tem uma promessa.
Efésios, deixa eu pegar aqui. Efésios 6. Fala assim, ó, filhos, do versículo 1, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra, para que vivas bem, para que eu, como filho, como filha, viva bem, eu preciso obedecer, né? E muitos vivem com os pais, né? E não querem ouvir e acaba não recebendo a bênção de Deus, né? De viver uma vida mesmo saudável, uma vida abençoada na presença do Senhor. Amém? Então, hoje a gente falou sobre a velhice, falamos para os jovens também como obter, né, uma longevidade. Só com Deus, não tem outro caminho, é só com Deus. Obedecer é muito mais importante do que sacrificar, né? Buscar em oração, na palavra, pedir a Deus orientação, e Deus dá. Eu me lembro uma vez que eu tinha 2 lugares para mim. O pastor ia viajar e tinha minha mãe e minha sogra para ir. Como eu não tinha nada contra a minha sogra, e com certeza eu queria ir para a casa da minha mãe, só que eu sabia que se eu fosse na direção de Deus, tanto na sogra como na minha mãe, ia ser bênção. Agora, se eu escolhesse por mim, aí eu orei, falei para Deus que Ele me mostrasse o lugar que era para mim ir. E através da palavra de Deus, lendo a Bíblia, não foi assim: Senhor, me dê a direção e eu abri e apontei no dedo. Não. Eu comecei a fazer minha devocional e comecei a ler um texto, e esse texto me chamou muita atenção. E no próprio texto estava ali a resposta que eu queria: eis aí diante de ti a terra, e aonde escolheres estarei contigo. Uma coisa assim, né? E lógico que eu escolhi minha mãe, né? Amém? O próximo estudo que a gente vai estar trazendo é sobre depressão, tá? Porque a gente vê assim que hoje em dia é um índice muito alto em suicídio no meio da terceira idade. Então a gente sabe que a terceira idade é bênção de Deus. Você tem um Deus diante de você que você pode conversar, pode desabafar. Tem a gente também, e é um índice muito baixo, graças a Deus, né? Para aqueles que têm uma religião, que buscam em Deus. Mas aquelas pessoas que ficam, se sentem, né? Sente um tédio, solitária. Então, se você conhece um idoso que vive sozinho, solitário, ou sua avó, né? Que está lá sozinha, que os filhos, né? Às vezes nem aparecem, nem: oi vó, tudo bem? Então procura ela, conversa com ela, mostra o quanto ela é importante, quanto ela tem um valor, né? Mostra. Não fica olhando essa pessoa como uma inútil, como uma chata, né? Ai, não gosto, não repete as coisas. Não, ela tem um grande tesouro. Então conversa com ela, ajuda, abraça, beija, fala palavras, né? De incentivo, de estímulo, né? É importante isso, estimular essas pessoas, mostrar o quanto elas são importantes para nós, amém? Eu vou passar a palavra para o pastor.